Sejam bem-vindos ao Pode Mais Consciência. Eu sou a Ive Abade e neste canal nós vamos falar sobre espiritualidade e terapias alternativas. Vocês já sabem, para quem nos segue, mas para quem não nos segue ainda e é a primeira vez que está aqui conosco, a cada semana a gente aborda assuntos diferentes com especialistas na área. A gente vai te mostrar os benefícios das terapias integrativas para o seu bem-estar. Vamos te apresentar as mais variadas terapias e tratamentos que vão lhe trazer curas espirituais, mentais e físicas. Talvez você nem conheça muitas delas, mas fiquem tranquilos, tranquilas, pois são terapias e terapeutas renomados, com experiência, falando de cada uma delas de forma fácil de compreender e desmistificando o assunto. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Aqui um convite especial para todos. Não esqueçam de se inscreverem no canal, né? A gente tem que pedir isso para vocês sabem que é importante para que haja engajamento. Cliquem no sininho, sigam as nossas redes sociais para que os nossos conteúdos possam chegar para outras pessoas. O nosso tema de hoje será a auriculoterapia. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial, a Giane Avis, terapeuta integrativa, minha colega. Quero agradecer a oportunidade de você estar aqui conosco. Giane, é uma satisfação. Há quanto tempo, né? Nós vamos fofocar um pouco aqui para o povo até saber como que a gente se conheceu. A gente Vamos. já tem algum tempo aqui de caminhada, né? E é muito bom ter conseguido a sua agenda para a gente poder se encontrar. Quero falar um pouquinho só aqui, resumidamente, para vocês da Giane, e depois ela vai contar um pouco mais sobre a caminhada dela. A Giane trabalha com as terapias desde 2015, estudando e se aprofundando nesse mundo desde 2012. Ela é coaching, ela vai contar sobre a profissão dela, que é super interessante, e eu não vou falar aqui, não quero falar antes, né? Desde 2018, ela vem atuando na área da auriculoterapia com o atendimento domiciliar. E ela vai contar um pouco sobre a motivação dela, o porquê que ela entrou nessa área das terapias integrativas, e vai ser um bate-papo super especial. Minha querida, eu quero agradecer por você ser e estar aqui nesse momento do aqui e agora, aqui no Pode Mais Consciência, comigo batendo esse papo. Obrigada, Giane. Vou convidá-la a se apresentar aqui para os nossos seguidores. Ive, é um prazer estar aqui hoje com você, também estar passando, né, esse momento aqui com os seus seguidores. Acredito que quem está aqui também está para entender um pouco mais desse mundo, também está se descobrindo, né, porque quando a gente parte assim para essa visão um pouco mais holística, mais integrativa, né, integrando quem nós somos, né, nos nossos mundos, é um descobrimento também. Assim, é uma gratidão imensa estar aqui, é um privilégio, na verdade, né? Ainda mais receber um convite de você, sendo você quem você é. Eu me sinto muito feliz, honrada, né, em estar aqui compartilhando com você, com vocês, a minha história, os conhecimentos que a gente consegue agregar e compartilhar. E é isso, assim, a nossa história, né, já vem com uma história bem gostosa de encontro. E tá aqui ainda falando de uma coisa que eu gosto muito, que é a auriculoterapia. Para mim tá, nossa, sensacional, assim. Muito bom. Sabe quando transborda o coração, assim, de alegria, assim, é o sentimento de hoje, assim. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina, eu que agradeço, né? Gente, eu conheci a Diane através da Maria Silvia Orlovas. A Maria Silvia, ela é culpada de muitos encontros maravilhosos nessa caminhada da terapia integrativa e da terapia holística. É assim, muitas amigas de muitos anos, já aprontamos algumas, né, Gi?
Já trouxemos a Maria Silvia para Curitiba em 2018, que foi um sucesso, lá no Espaço Gaia, que nos recebeu maravilhosamente bem. E a gente fez ali um encontro fantástico sobre o Ho'oponopono. E nós precisamos, olha, nós precisamos fazer mais um desse, né, Gi? Precisamos, precisamos. E foi tão incrível, assim, a gente se encontrou aquela vez, pela primeira vez, e nunca mais se separou, assim, né? A gente se acompanha, a gente se segue, se conversa, assim, sabe aquelas pessoas que têm aquela conexão que tu não precisa ficar junto o tempo inteiro? É tipo, essa coisa, assim, gostosa, né, de conexão. Então, assim, desde aquele dia, assim, aí você tá na minha vida e com muito amor. É muito bom, nem fala, minha querida. Mas conta para nós aqui, Giane, né? Traz para nós aí um pouco dessa sua caminhada, né? Para a terapia integrativa. Assim, a minha formação já para desmistificar de vez, né, para começar quebrando as regras, digamos assim, eu sou formada em administração pública. E durante a minha faculdade eu comecei a trabalhar com TI, tecnologia da informação. E nunca mais saí dessa área de tecnologia da informação. Mas eu sempre tive eu brinco que eu tive um comichão, assim, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito satisfeita com respostas prontas, sempre fui atrás de coisas que talvez me trouxessem mais sentido, assim, sobre as coisas da vida, o psicológico, o corpo humano, a sociedade. Eu tive também algumas matérias na administração pública falando de sociedade, comportamento. Então isso né, assim, a gente vai querendo ou não um caminho, o nosso caminho querendo ou não nos traz onde a gente está agora e faz sentido, sim. Às vezes a gente acha que não, mas faz. E eu fui começando a estudar espiritualidade, fui fazendo cursos, fui entendendo, me aprofundando um pouco mais nas outras medicinas, a medicina alternativa, a medicina chinesa. São coisas, né? São áreas que a gente, no cotidiano, a gente não tem tanto acesso à informação. A gente hoje está muito mais amplo esse acesso, mas pensar há uns 10 anos atrás, isso não era tão visto assim. Nossa, agora eu até olhei para o calendário e pensei, nossa, 10 anos atrás já é um tempo, né? Mas daí eu comecei a estudar, fui estudando essa parte. Para quem. Hoje a gente vai falar mais focado em auriculoterapia, mas eu também sou reikiana, faço outras terapias também multidimensional, então envolve muita coisa nesse mundo. E o mais interessante quando você começa a estudar é você brilhar os olhos naquilo que realmente te faz sentido para você quer aprofundar. E a auriculoterapia foi uma dessas áreas que me brilhou os olhos. Em 2018, mesmo estando na área de TI, analisando processos, resolvendo problemas, entregando sistemas, né, para os clientes, né? Mesmo assim, eu continuei estudando, fui me aprofundando e fui entendendo o funcionamento, o que é a auriculoterapia, que, querendo ou não, faz parte da gente, mas a gente às vezes não usa. Tá em você, tá em qualquer um. Assim, todo mundo pode usar hoje a auriculoterapia, se souber, né, os pontos, se conseguir se auto-aplicar, que eu vou dar umas dicas aí também durante a nossa conversa. E a auriculoterapia e, principalmente, o nosso corpo responde muito a esses processos reflexos, tá? Nossa, Jane, o que são processos reflexos? São esses processos da gente estimular o nosso corpo. A gente estimula o músculo com os exercícios físicos, a gente estimula o cérebro com a leitura, né? A gente estimula o nosso sensorial com cheiros, com sabores, e a gente pode estimular o nosso corpo com a nossa orelha. E isso foi muito gratificante começar a entender, principalmente quando a gente tem uma base muito rica vindo da medicina tradicional chinesa. Então, a auriculoterapia é parte desse conhecimento da medicina tradicional chinesa, porém focada na orelha. A medicina tradicional chinesa fala muito da acupuntura. Talvez aqui seja mais familiar escutar acupuntura, as agulhas no corpo,
mas a gente está falando de auriculoterapia focado no pavilhão auricular que a gente tem a nossa parte, né, que a gente chama de orelha. Isso para mim foi, nossa, sensacional, assim, saber que o nosso corpo responde a partir de um único ponto do nosso corpo é fantástico. Eu vou, ó, engata a primeira aqui, vou falando, se eu precisar de interromper, tiver alguma dúvida, por favor, tá? Qualquer coisa eu faço as perguntas aqui. Tá bom. Tá. E falando, né? Ah, vamos lá. Tá, a gente tem no nosso corpo a orelha, que é um ponto reflexo. A nossa mão é um ponto reflexo. Os nossos olhos são pontos reflexos no nosso corpo, que a gente consegue identificar doenças, desequilíbrios no nosso corpo. A nossa língua é um ponto reflexo. Os nossos pés também são pontos reflexos do nosso corpo, a gente sabe, tem a reflexologia podal, e usa o mesmo princípio que a auriculoterapia, que é estimular pontos específicos para trazer o equilíbrio do corpo. Então, a gente pode fazer massaginha na mão, pode fazer, ou pressionar, né, pontos na mão, pontos no pé, pontos na orelha, que a gente vai, sim, tá estimulando o nosso corpo a tomar o equilíbrio, sempre nesse sentido. Esses pontos reflexos ou estímulo que a gente faz, tanto, principalmente falando agora de auriculoterapia, é para promover o bem-estar e o reequilíbrio do corpo. Então, se você sofre de uma insônia, a gente chama isso de um desequilíbrio. Se você tem uma gastrite, é um desequilíbrio no seu corpo. Nosso corpo é o equilíbrio perfeito, é o funcionamento perfeito do nosso corpo. Qualquer coisa diferente disso é um desequilíbrio e que precisa ser tratado, precisa ser entendido a sua causa, para assim a gente conseguir fazer um tratamento. Ah, Gi, como que eu chego numa sessão de auriculoterapia para eu saber o que eu preciso tratar? Acontece uma conversa, a gente chama de anamnese, você fala todas as suas dores, todos os seus desequilíbrios. Normalmente, a gente questiona um pouco também do cotidiano, a qualidade do sono, da alimentação, porque tudo isso influencia para que o seu corpo também responda de forma positiva, né? Se mantenha em equilíbrio, e a gente vai avaliando. Ah, nossa, Gi, mas eu chego cheia de. Tenho dor de cabeça, tenho dor nas costas, tenho gastrite, tenho nariz entupido, tenho tudo. O que que eu começo fazendo? O que mais, o que mais te incomoda? Sempre tem aquele Sim. calcanhar de Aquiles, assim, da tua vida que você precisa realmente tratar. E às vezes é aquilo que você mais está acostumado. Porque aquilo já é tão cotidiano na sua vida, aquela dor, aquele desequilíbrio, que você nem se dá conta. Você se acostuma com aquela dor, com aquele desconforto, e nem percebe o quanto a sua qualidade de vida decai devido a esse costume, né? Porque a gente se acostuma com o que é bom e se acostuma também com o que não é, né? Só que às vezes aquilo que não é, talvez é aquilo que a gente, ai, nossa, às vezes é muito complicado, às vezes é muito, não vou tratar disso agora, vou me acostumando, e no final vira comum. Então, aquilo que mais te incomoda. Quando a gente, né, coloca essa lógica, assim, parece que até um choque, assim, né, da gente lembrar que às vezes a gente se acostuma com a dor, se acostuma com o desconforto, vai se acostumando também com o que não nos faz bem, né? Verdade. Né? E só E vai percebendo isso quando cada vez mais está limitado, né? sim, exatamente. Assim, é engraçado que na anamnese, quando a gente vai perguntando, né, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que você costuma dormir, como é que é o seu intestino, você bebe água, a pessoa vai se relembrando, lembrando do que ela precisa fazer, do que ela deixou de fazer, daquilo que ela precisa retomar. Então, é realmente assim, quando você se permite entrar nas terapias e, assim, não só na auriculoterapia, você começa uma autorreflexão e um autoconhecimento e principalmente uma autorresponsabilidade, porque você vai observando aquilo que está contigo
quando te perguntam e principalmente quando você está recebendo os tratamentos, porque tudo, principalmente assim, a medicina, as terapias, a gente sempre pensa no bem-estar da pessoa que está na nossa frente, nunca, né, pensar qualquer coisa, vou dar qualquer coisa, vou fazer qualquer protocolo de auriculoterapia para a pessoa, não. É sempre um tratamento individualizado, trazendo bem-estar, trazendo conforto. Então, quando você se põe à disposição desse tipo de tratamento, é como se você também dissesse assim, não, tá bom, eu estou fazendo a minha parte e daqui para frente eu vou continuar fazendo, né? Porque se também a pessoa ir lá se submeter a uma sessão e não fazer a pressão que precisa ser feita nos pontos, ou então voltar e trocar os pontos, ou então dar o feedback, como tá, como não tá, acompanhar o tratamento, também não vai fazer efeito, né? Então, por isso que eu falo muito da autorresponsabilidade, né? Sabe que esse ponto que você está trazendo aqui, eu quero só fazer um reforço, né, para quem nos acompanha, que todos os terapeutas que vieram aqui deixaram esse recado. Em cada uma das terapias, nas mais diversas, todos falaram sobre a autorresponsabilidade, sobre o autoconhecimento, né? Sobre a autoestima, sobre o autocuidado, né? Então, a importância nesse processo de evolução de você estar responsável, né? Com relação a você mesmo, na sua forma de agir e principalmente na sua caminhada para melhoria, seja ela espiritual, emocional, física, né? Então, não terceirizar, nem se vitimizar, e sim refletir qual é o seu grau de responsabilidade naquela doença, naquele incômodo, naquele momento angustiante, né? Para minimizar principalmente a dor, né, Giane? Sim. É, a gente sempre tem que pensar no seguinte fator, né? Eu sou o veículo da dor. Se a dor permitiu chegar até mim, porque né, eu estou aberto a isso. Será que é por causa da minha alimentação, do meu sedentarismo, do meu emocional, do meu mental? Sempre colocar, da minha genética também, né? Então, assim, sempre colocar isso como nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso corpo. Então, tudo que a gente fizer para melhorar todos esses aspectos, somos nós os únicos responsáveis. A gente pode receber uma dica, uma orientação, trazer informação aqui através do canal, receber informação, mas se eu não tomar uma atitude em relação a isso, informação sem ação, não acontece nada. Então, é bem bacana, assim, sempre autorresponsabilidade, né, ação, movimento, tomar uma atitude sobre, né, principalmente sobre nós, que é o único responsável que a gente tem, né. A gente tem uma sociedade num modelo de só cuidar quando a doença aparece, né, Giane? Sim, sim. Isso que nós tínhamos que mudar, né? A Trabalhar na med- prevenção e não na correção, né? sim. A medicina integrativa, ela tem várias terapias que elas são preventivas também. A gente pode usar, sim, a auriculoterapia também para prevenção, em exemplos de ansiedade, se a gente vai fazer uma cirurgia, a gente consegue fazer um protocolo para ajudar na cicatrização. Então, querendo ou não, é uma técnica preventiva que a gente consegue estar auxiliando uma coisa que, vou fazer, sei lá, uma cirurgia no dente. Eu sei que eu vou precisar de anestesia, de anti-inflamatório, eu vou sentir um desconforto, né, a dor depois quando sai a anestesia, eu vou precisar que o meu sangue, né, circule com mais afinco para que a minha cicatrização seja boa. Então, tudo isso a gente consegue colocar num protocolo de auriculoterapia dedicado para aquele momento. É uma prevenção, é uma forma de eu estimular o meu corpo a se tornar melhor para aquele momento. A mesma coisa para um aspecto de ansiedade de uma situação. Enjoo para uma viagem, pessoas que enjoam, eu tenho protocolos que ajudam nesse processo de, vou viajar, fico enjoado. A gente pode montar um protocolo de auriculoterapia para ajudar nesse momento para não
ter tanto enjoo, né, para os sintomas de enjoo não virem com tanto afinco. Então, tem muita medicina preventiva aí, muita pronta, disponível, se você tiver disponível para isso, né? Isso que você traz é fundamental, né? Porque nós temos aí essa questão da ansiedade, né? Que hoje na sociedade a gente está vendo, pós-pandemia principalmente, toda uma situação com relação à saúde mental. E quando você fala sobre a ansiedade, a gente já trouxe aqui que é uma condição natural do corpo, né? Mas, entretanto, em alguns casos, ela pode se tornar prejudicial, pode evoluir por uma questão de transtorno, né? De ansiedade, provocando aí, como a gente está vendo até aparecendo na televisão, né? Sintomas, emocionais, físicos, né? Como medo, tensão, falta de ar, distúrbios de sono, e, e a gente sabe que nesses casos a auriculoterapia pode ajudar e muito, né, Giane? Pode sim. Nós temos protocolo, assim, tem o protocolo de ansiedade, tem o protocolo que você trata a ansiedade junto com o reflexo da sua ansiedade. Um exemplo do bruxismo. O bruxismo, a gente, quando uma pessoa está muito ansiosa, tem gente que range os dentes. Aquela dor, aquela sensibilidade dos dentes, a gente tem como tratar junto com a ansiedade num protocolo de auriculoterapia. Às vezes a pessoa fica ansiosa e o intestino fica ali trabalhando, né? A gente também tem como tratar essa parte tanto da ansiedade quanto essa parte do intestino. Então, realmente, assim, se você for parar para pensar em auriculoterapia, ela se aplica em todos os cenários, né? Em todas as síndromes, situações, desequilíbrios do corpo humano. Então, você pode usar a auriculoterapia a seu favor. A gente tem tratamentos de auriculoterapia para pacientes oncológicos também, né? Isso é uma das coisas que me perguntam muito, Gi, estou grávida, estou em tratamento de quimioterapia, ou acabei meu tratamento, sou uma pessoa idosa, sou uma criança, posso fazer auriculoterapia? Sim, pode. Tá? Então, não tem restrição quanto a quem pode receber auriculoterapia, mas sim é preciso você ter conhecimento dos pontos e do conjunto daquilo que você vai estimular no corpo para que faça um tratamento eficiente. Aí uma das perguntas que você me fez, Gi, qualquer pessoa pode fazer auriculoterapia? Sim e não. Sim, você precisa o sim e não responde a mesma pergunta, tá? Porque assim, você pode estimular a sua orelha apertando aqui no pontinho da ansiedade. Quando você vê que está com ansiedade, dá para apertar esse pontinho aqui logo, né, na altura aqui em cima aqui da voltinha da orelha. Mas quando você for aplicar uma auriculoterapia num paciente oncológico, numa criança, né, com uma pessoa que tem alguma doença uma doença, como eu posso dizer assim, uma doença que ela é sensível, né, digamos assim. Você precisa ter conhecimento, senão você vai aplicar tudo errado e vai piorar a situação da pessoa. Uma coisa importante sempre usar e trazer, tá? Quando você for quando a pessoa vai ter uma sessão de auriculoterapia, a gente sempre trabalha com a medicina casada. Um exemplo. A pessoa chegou para a sessão de auriculoterapia com queixas de dor no estômago. Tenho dor no estômago, tenho isso, tenho aquilo. Você já foi no médico? A primeira pergunta que eu sempre faço, você já foi ao médico? Você já fez exames para saber a causa desse desconforto no estômago? Não. Então, assim, vou fazer o protocolo para te ajudar no desconforto, mas você vai sim no médico porque você precisa identificar a causa raiz. Eu não sou médica. Eu não tenho conhecimento médico para isso. Então, por isso que a gente tem esse casamento entre as medicinas. A gente tem os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, de análise, né, fígado, yin, yang, né, tem todo esse conhecimento, mas às vezes o problema está uma coisa mais física, só que ainda a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela exatamente. Então, ela só diz, estou com dor no estômago.
Às vezes é um refluxo, às vezes é uma gastrite, às vezes é uma hérnia, às vezes pode ser N situações. Então, se você não olhar, observar com cautela, você pode piorar o caso. É importante também, né? Por isso que eu digo, pode fazer várias pessoas, qualquer um pode fazer, qualquer um com conhecimento. Tá? Então, bem, eu acho importante trazer isso. Isso é importante trazer, né? E até para que as pessoas possam se prevenir, né? De promessas. Aqui a gente não questiona também, não expõe, né? Nenhum caso, mas a gente sabe de algumas situações, né? Porque as pessoas trazem é, de pessoas não tão preparadas assim, né? Para estar fazendo esse tipo de atendimento e com esse respeito que você está falando agora, né? Principalmente ao paciente, de que ele faça o acompanhamento médico, né? Que as terapias integrativas não vêm para substituir esse tratamento, vêm para complementar, né? Como o próprio reconhecimento do INSS, né? Fala sobre isso, terapias complementares. Né? Exatamente, exatamente. Até assim, e abrindo muito jogo, sabe? No começo, eu tive um caso onde a pessoa ela foi erroneamente diagnosticada. E eu fiz o tratamento com ela de auriculoterapia, eu investiguei, fiz anamnese e associei ao diagnóstico médico que foi dado a ela. O protocolo deu tão errado. Ela falou assim, Gi, eu não aguento de dor. E eu sempre, assim, quando eu faço auriculoterapia, as pessoas, eu sempre falo assim, olha, eu vou ser a chata que vai ficar te acompanhando. Então, eu vou te mandar mensagem, vou ver se tá tudo bem, se não tá. E, assim, eu sempre fico à disposição se a pessoa sentir algum desconforto, cair algum ponto e tal. E eu faço isso, assim, porque eu realmente acredito que o cuidado não é só naquele momento do atendimento, né? Vai muito além disso. E foi muito engraçado que daí essa pessoa falou assim, Gi, eu não aguento de dor. Mas eu não tinha nem colocado agulha. Eu tinha colocado a sementinha de mostarda, né? Essa que a gente usa aqui só para apertar. Nem tinha colocado essas agulhas que ficam semi-permanentes aqui na orelha que você não precisa estimular. Ela assim, Gi, tá doendo demais, eu não consigo nem dormir desse lado. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado? Daí ela tinha comentado que ela estava desconfiando, que o medicamento dela não estava dando muito efeito colateral. Eu falei, olha, volta com o seu médico que efeito colateral de medicamento, assim, muito rápido, assim, extremo, como era o do caso dela, alguma coisa está muito errada. Daí ela assim, nossa, mas por que você está me dizendo isso? Eu falei, gente, o corpo reage, o corpo tem uma sabedoria que às vezes a gente desconfia, assim, né? E a gente tem que confiar nisso. E querendo ou não, a gente vai, né, percebendo, assim, as reações do corpo e vai se aprofundando e vai entendendo, não, tá muito errado esse negócio. Aí ela assim, não, beleza. Daí eu falei, olha, se tá doendo demais, se tá muito, se tá insuportável, arranca tudo fora, fique sem, porque te trazer mais desconforto é um prejuízo à tua saúde. Claro. Daí ela me olhou assim, daí no final daquela semana ela assim, Gi, fui em outro médico e ele fez um único exame que não foi me pedido e o diagnóstico agora é esse. E era anemia, a única coisa que ela tinha era anemia. Nossa, E ela tinha recebido assim remédio, tarja preta, sabe? Não fazia o menor sentido. Então, o quanto que às vezes a gente tem que desconfiar também, né, quando alguma coisa está nos fazendo mal. E falar isso é muito importante. Daí ela até comentou assim, Gi, eu nunca me senti tão confortável em falar de uma coisa que não estava no meu agrado, quanto eu fiz né, por causa da auriculoterapia. Eu falei, nossa, gente, o mínimo que a gente tem que ser é humano quando a gente está né, tá atendendo, está trabalhando com outro humano, né? Então, assim, eu já errei, tá? Eu já errei sim, e faz parte, né? Só que a gente faz parte do aprendizado, isso nos mostra que todos nós podemos errar, tanto o médico reconhecido quanto quem está começando também, então faz parte isso, né?
mas o que mais nos faz crescer em qualquer momento é nós assumirmos os nossos erros e olhar com isso como experiência. Daí eu sempre falo assim, ó, tem o diagnóstico médico? Tem. Tá fazendo efeito, tá fazendo sentido, tá medicado, tá fazendo efeito, tá sentindo melhora, não tá? Não, vai atrás, investiga, complemente, né, o teu conhecimento com o conhecimento da outra pessoa que está, né, prescrevendo um tratamento, né, em caso médico. Então, acho que isso é bem relevante trazer também, porque eu acho que é conhecimento, é crescimento também. Sim, é experiência, né, Gi? Porque com o passar do número de atendimentos, você vai percebendo, né? O Com paciente certeza. muitas vezes acaba chegando ali ou numa situação de dor ou numa situação emocional, são tantas as demandas, né, com relação a vários tipos de pacientes, mas eles não costumam é, verbalizar, né, mais profundamente sobre, né, aquele momento que ele está passando, esclarecer sobre a dor, né, onde é Sim, realmente, em que grau está. Então, essa anamnese, que é antes da análise, né, do pavilhão que você comentou, né, de olhar a orelha, né, para escolher os pontos e tudo mais, é um momento, eu acredito que muito importante, né? sim. Aonde a pessoa consegue se, vamos dizer assim, se despir, né? E começar a pôr para fora outras situações que vão dar o sinal, né? Para quem é o terapeuta de que, ó, que pontinhos vamos trabalhar, né? Sim, com certeza, com certeza. E é isso que você falou, assim, é importante a gente ter essa intimidade, né, no permitir que a pessoa traga as informações e sempre respeitando, né, porque o que a gente recebe no atendimento, fica no atendimento. Não vai sair falando, não vai... médico tem aquela parte do sigilo, né, que todo mundo fala, sigilo médico. Se você é um terapeuta, você também tem o sigilo do terapeuta. Você não vai sair contando as histórias que as pessoas te contam numa sessão, vai sair espalhando por aí. Isso também não é digno, é, de confiança, né? Porque a gente não precisa ter lá no nosso contrato que eu não, confiabilidade, né? Gente, eu tenho que ser confiável na minha vida inteira, né? Não precisa, não, Sim, não- com certeza, ainda mais atendendo e ouvindo tudo que a gente ouve, né, Giane? e a Então, gente está além lidando de com pessoas. tudo, além do tratamento, a gente tem que ter uma escuta ativa, né? Toda uma atitude de acolhimento, porque é aquele momento em especial, muitas vezes, só na fala já melhora em muito a situação que ela nos traz, né? Sim, quando a gente coloca para fora, às vezes, as nossas dores, as nossas situações, o nosso próprio cérebro vai processando aquela informação e vai também desbloqueando, às vezes, as resoluções, né? Que a gente mesmo falando já vai se entendendo, já vai trazendo caminhos, já vai se ajudando, né? Isso mesmo. Sabe, Gi, tem uma dúvida com relação à aplicação, né? Porque você até comentou, pode utilizar aquelas agulhas, né? Falou também sobre a semente de mostarda, né? E também tem quem trabalha com cristais e aquelas esferas magnéticas, né? Tem, Então, uma escolha do terapeuta conforme a situação apresentada ou não? A técnica pode ser, não existe uma técnica melhor que a outra. O profissional analisa e opta por uma delas. uhum. Assim, tem várias vertentes para essa escolha. A agulha, tem pessoas que têm completamente, aversão à agulha, porque a Exato. gente tem, e a sessão ela também pode ter várias vertentes. A gente pode aplicar as agulhas, são aquelas mesmas agulhas de acupuntura, e deixar por um tempo na sessão e depois tirar e a pessoa vai para casa, depois volta e faz a nova sessão. Essa é uma opção. A pessoa ela pode usar essas agulhas semipermanentes, que elas são bem pequenininhas, elas têm 1,2, 1,5 milímetros de tamanho. Então, a gente coloca nos pontos e tampa com o micropóreo, a pessoa vai para casa, ela não precisa mais estimular, não precisa fazer nada.
mas são pessoas que sim têm um limiar de dor um pouquinho mais alto, então traz um desconforto, como eu posso dizer assim, concentrado, e a pessoa, querendo ou não, ela precisa suportar. Se a pessoa tem um limiar de dor um pouquinho mais baixo, aí a gente vai partir ali para as sementes de mostarda. Mostarda, eu tava semente de abóbora na cabeça. Semente de mostarda. Tem também a auriculoterapia que usa fitoterápica, então usa sementes de flores, de chás, assim, que dá, semente de a erva doce, tem pessoas que também utilizam. Tem as pessoas que usam os cristais. Depende muito também da ferramenta que a pessoa prefere utilizar. Tem umas pessoas que usam aquele stipper, eles chamam. Eu não me senti familiarizada com ele. Eu já tive aplicação dos cristais, acho incrível, mas eu também não fiquei muito confortável. Então, assim, vai muito do perfil da pessoa, de gostar de usar, de não gostar, de ver, sim, também o caso que se a pessoa sente dor ou não. Eu gosto muito das agulhas que são a gente chama, né, de semi-permanentes, ou então das sementes de mostarda. Eu sou mais nessa linha. Até, né, explicando o porquê. Como eu faço atendimento domiciliar, para que eu utilize as agulhas de acupuntura, eu preciso ter um descarte especial toda vez que eu for utilizar. Então, esse descarte é importante eu ter. E como a gente, né, vai de uma casa para outra, ficar carregando agulha usada eu não acho nem muito seguro. Sim. Então, essa para mim, essa escolha já não me cabe. Daí os demais é mais por questão de conforto, assim, de utilidade, me sentir bem em fazer esse uso. Então, essas são as minhas escolhidas, as ferramentas. Aí tem, né? Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. A pinça que eu utilizo, sempre lembrando que tudo é muito bem esterilizado com álcool 70, tanto a pinça quanto na hora de montar a minha plaquinha. Tipo, agora que eu tirei, estou utilizando ela aqui, passando a mão e tudo mais, eu já vou desmontar ela e fazer uma nova, porque eu não vou colocar isso na orelha de alguém, porque eu já passei a mão, já tirei, já. Sabe, é tudo. Tem que pensar no conforto do paciente, porque nós estamos falando de esferas, a semente de mostarda. Se você não utilizar uma de qualidade, de um lugar confiável, de que você compra, ela pode sim vir com mofo, trazer uma infecção para a pele da pessoa. Então, isso tudo tem um cuidado muito necessário. A mesma coisa, eu sempre tenho uma, essa daqui, ela é velha. Ó, para você ter ideia, ela foi fabricada em 2019, mas eu não uso mais. Eu deixo ela aqui só para, sabe, quando tem uma conversa, uma palestra, alguma coisa assim, só para mostrar. Vou colocar pequenininho aqui, ó. Ela vem esterilizada nesse pacotinho fechado. A partir do momento que ela é aberta, eu tenho que fazer uso. Se ficou muito tempo aqui, ela já perde a esterilização. Capaz, se eu utilizar, vai dar ruim para a pessoa. E daí também não faz sentido fazer um tratamento desse, né? Então, é isso. Muito bom. E me diga uma coisa, pensando, né, nesse processo todo, né, então o terapeuta tem que preparar essa plaquinha, Uhum. você você pode levar ela assim, já com várias sementinhas ou com agulhas, apesar que a agulha você vai abrir, né, para poder Agulha. utilizar. Só as sementinhas é que vão nessa placa. Isso, as sementinhas vão nessa placa. Eu tirei ela daqui do plástico, tá? Mas ela vai no plastiquinho, é limpa esse plástico, tudo, para que daí a gente também mantenha sempre ele na limpeza. Assim, ele tá fora, tá solto aqui, porque eu peguei para tirar mesmo para mostrar para vocês hoje, mas é tudo esterilizado, é tudo limpinho para, né, não ter problema, né, de causar alergia. Eu uso o micropore, que é né, o curativo, digamos assim, né? Que causa menos alergia à pele. Então, tem todo esse cuidado que a gente tem para não dar problema nenhum na hora de fazer a aplicação e o depois, né, com a pessoa, né? E o tratamento, Gi, essa sementinha ou essa agulha, ela vai ter um período para retirada conforme a situação apresentada pelo paciente, né? Sim. Normalmente, as agulhas que ficam.
semi-permanentes, né, que a gente chama, você não precisa estimular, porque ela é colocada, né, ela vai um pouquinho para dentro da sua pele e você não estimula. E você tira no sexto dia para que você tenha um descanso e você faça uma nova aplicação em cima dos pontos, até para dar cicatrização, né, de um dia para o outro, para naqueles pontos que foram ali, né, sofreram aquela microinvasão, né, da agulha. A mesma coisa acontece com os pontos da sementinha. Você tira no sexto dia para fazer uma nova aplicação no sétimo dia, também para dar um descanso, porque quando você faz a aplicação das sementes de mostarda, você normalmente é recomendado você estimular 3 vezes ao dia para manter o estímulo. Ela tá ali pressionada, né? Eu faço uma pressão quando eu coloco essa semente e fica uma leve pressão mantida. Só que a gente pede para dar uma estimulada porque o corpo dá uma de novo é aquele pico de reação, né? Você tem, vamos pensar assim, eu vou puxando a corda, mas quando eu dou mais um puxão na corda, ela dá mais uma esticada. É como se fosse um pico de estímulo quando você faz esse apertar ali nos pontinhos. Entendi. E o número de sessões também varia com a situação apresentada pelo paciente. Também varia conforme a sessão, conforme a situação. Sim. Tem pessoas que têm desequilíbrios crônicos, que a gente recomenda fazer até umas 10 sessões, assim, bem certinho, para que depois a gente comece a espaçar. Mas tem pessoas que na quinta sessão, assim, de 4 a 5 sessões, é o mínimo para você ter. A primeira... Vamos fazer vamos entender a lógica por que esse número, né? A Sim. primeira sessão é um alto nível de estímulo e mudança. É uma situação bastante desconfortável para o corpo, porque ele está dizendo assim, não, peraí, está tudo em desequilíbrio, tem alguém tentando puxar aqui as engrenagens para que isso volte a funcionar corretamente. Então, o corpo, ele precisa o primeiro estímulo. O segundo estímulo, o corpo está dizendo, opa, isso aí está acontecendo de novo. Ah, vou tentar me ajustar, então, para me sentir menos desconfortável. O terceiro, pô, eu tô entendendo que esse negócio tá funcionando. Tô dizendo pro corpo, ó, tô estimulando aqui, tô sentindo que tá mudando, tá ficando melhor, tá ficando mais fácil, tô sentindo menos dor. O corpo vai se acostumando com a relação de equilíbrio. Aí na quarta e na quinta é o corpo entendendo, tá bom, agora esse é o meu novo jeito de ser. Então, por isso que essa relação, assim, as pessoas falam, ah, eles estão falando esses números para vender sessão, sabe? Já escutei isso. Mas Sim. não funciona. Por esse motivo, até perguntei, porque para a gente poder esclarecer, né? Você está mudando um status quo, né? Você tem lá Exatamente. um jeito de ser, né? Um jeito de funcionar, teu organismo, obviamente, e você apresentou uma situação, um incômodo, uma dor, seja qual for a situação, né? Para mudar, não vai ser em Do dia cinco para dias, noite. Uhum, seja qual tratamento for, né? Não vai sim. mudar em 5 dias. Claro, vai começar, como disse você, uma coisa muito importante, um desconforto para gerar uma mudança. Isso mesmo. Então, é o que a gente sempre fala aqui em em todos os encontros de para o caminho da evolução e da melhoria contínua, ele não é um caminho linear, tranquilo. Pelo contrário, ele é de altos e baixos, com bastante desconforto, não é mesmo? Seja Sim, qual for a terapia que você escolha, né? sim. E assim, né, é aquilo, e a gente volta naquilo que a gente comentou lá no começo da nossa conversa. Nós nos acostumamos com o desconforto, com aquilo que é ruim. O corpo também vai se acostumar. Então, eu vou causar um desconforto do bem, né, para trazer aquele, né, para trazer aquele equilíbrio de volta, para trazer aquela situação do equilíbrio perfeito do corpo, né, e entender, opa, não, eu já fui assim, eu sei como é, mas eu tô tanto tempo fazendo isso aqui que, meu, tá desconfortável voltar a ser quem eu era, assim, mas tá tudo certo, né, a gente tá usando pelo menos a nosso favor esse desconforto. Com certeza. Agora, deixa eu
fazer algumas perguntas de curiosidade, né? Claro. Então, por exemplo, para emagrecer, eu já ouvi falar muito bem sobre a auriculoterapia para colaborar nesse tratamento, né? Conta para nós um pouco algum caso ou alguma, né, algum exemplo, obviamente, sem expor ninguém, mas para os nossos seguidores aqui poderem, né, se estimular a pensar em ter um apoio para esse processo, né? Sim. Eu vou devolver o primeiro, digamos assim, o primeiro pensamento para a gente montar um protocolo de auriculoterapia é: qual a causa desse sobrepeso para que eu Uhum. precise emagrecer? É uma ansiedade? É o meu estímulo? É o meu excesso de doce? É, às vezes é um hábito de ah, né? Vamos dizer assim, eu sou sedentário, ou não tenho, ou tenho fome emocional, né? A gente começa a perguntar por aí. Aí tudo bem. Mas sim, a gente tem pontos que ajudam na saciedade, a gente tem ponto que vai auxiliar daí na redução da ansiedade, porque tem essa fome emocional, essa fome que vem da ansiedade, a gente tem ponto para diminuir essa vontade do doce, e a gente utiliza isso sim para os processos de emagrecimento, conforme cada situação, conforme cada caso. Então, isso que é interessante, né? Quando você traz. Vamos pegar um exemplo. As mulheres que estão passando pela menopausa, né? Hoje, inclusive, até saiu uma reportagem bem interessante falando sobre isso, um médico falando, né, de que todas as mulheres deveriam se preparar, se prevenir, porque isso Sim, irá acontecer, porque o corpo é muda, o natural. funcionamento muda, é natural. O que ele deu como dica? Cuidar com o peso, obviamente, principalmente com aquela gordura abdominal, Não. Uhum. né? Que não é, vamos dizer assim, identificada somente pela balança. Porque a gente diz, deixa eu saber se eu estou com sobrepeso, vou lá na balança. Muitas vezes até nem é a questão do peso, e sim da circunferência, né? E eu achei isso muito interessante, eu gostei bastante até da reportagem, e é uma demanda muito grande hoje na sociedade, né? As Uhum. mulheres se incomodando com esse processo de menopausa, e a gente sabe, né, Gi, como as mulheres não, no nosso país não tem um programa especial. A gente vê programa especial para as mulheres que estão as gestantes, né? A gente vê para as idosas, né? Mas não vemos um programa especial, tipo política pública mesmo, para as mulheres no período da menopausa, com um acompanhamento mais presencial do médico, um médico especializado, né? Um endocrinologista e tantos outros, né, que atendem nessa especialidade. Mas isso me chamou a atenção. A auriculoterapia, pensando na menopausa, é uma terapia que poderia colaborar com tudo aquilo que a gente. Você é jovem, mas eu já passei por isso. É terrível. Mas, mas eu vou ter também, os meus hormônios vão entrar né, em estágios de produção ou não. Eu também vou chegar nesse ponto da minha vida. Sim. Eu espero envelhecer com saúde, fazendo toda a prevenção que eu posso com a idade que eu tenho agora. Então, isso faz com que eu faça avaliação dos meus hormônios, que eu tenha uma alimentação saudável, que eu pratique exercícios. Que eu também olhe para. E a mesma coisa que eu faço por mim, quando a gente, né, quando eu estou avaliando uma pessoa que está nesse estágio, que está entrando na menopausa, que tive já um atendimento, né, a gente já fez atendimento com ele em relação à menopausa, sempre falando, olha. Faça os seus exames com o endocrinologista, veja se a tireoide está funcionando, veja se né, os níveis, como é que está você em relação à sua circunferência, ao seu peso, tudo, 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 tudo. Sim, isso que você trouxe é esse casamento de conhecimento para que você passe por essa situação, por esse estágio da sua vida de uma forma mais tranquila, querendo ou não, tentando.
ser mais fácil de resolver o que a gente deixou lá para trás, né? Que a gente não fez, acho que, uns trabalhinhos de casa antes, né? Assim, e fora, né? Por N situações e porque o corpo também passa por isso, é natural. Sim, a gente tem ponto de tireoide, a gente tem ponto de hipófise, a gente tem ponto de anti-inflamatório para a gente diminuir inchaço, a gente tem ponto para fogacho, a gente tem ponto para dor de cabeça crônica, a gente tem o ponto dos seios que a gente utiliza para, né, porque tem bastante sensibilidade, às vezes tem ponto de útero, tem N situações que a gente pode aplicar sim a auriculoterapia. Maravilhoso, maravilhoso. Isso eu Insônia. acho que é uma terapia complementar que podem muito, né, colaborar, porque, veja, tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, Sim. né? E aí acabam passando por esse processo traumatizante, não é Aham. verdade? Porque não estão tomando aqueles remédios que podem fazer um equilíbrio melhor do corpo, e muitas vezes acabam indo para algumas coisas naturais, mas enfim, passam por um momento, estágios, né, da menopausa. Eu fiquei sabendo que, inclusive, algumas mulheres têm situações bem críticas de menopausa, outras nem sentem que estão passando por ela, né? Então vai variar muito de pessoa para pessoa também, né, Gi? Sim, e assim, pensando, né, principalmente nesses casos que você trouxe de a não acessibilidade ao tratamento, né? A auriculoterapia, querendo ou não, é um tratamento barato. Quais são os meus custos em relação assim, eu não estou colocando preço no conhecimento, tá, gente? Não, isso não é isso, não é essa a intenção. Mas o que eu quero dizer, assim, uma semente de, ó, eu ia dizer abóbora de novo. A semente de abóbora, a semente de mostarda. Não é um material caro. O micropor não é um material caro. A plaquinha para você montar, sabe? Não é. Você faz o investimento uma vez, se você cuidar, ela dura. Então, assim, aplicar um tratamento acessível, né? Algo que você não precisa de extremos cuidados, né? Que, sei lá, vai fazer um ponto no seu corpo, qualquer coisa nesse sentido é, é viável Uhum. para levar para essas pessoas, para levar para essas mulheres, né, para trazer mais qualidade de vida para esse momento. E quantos casos de mulheres que a gente sabe que passam por esse momento e desenvolve casos de depressão, Sim. casos, né, por não terem o tratamento correto, desenvolve outro desequilíbrio e que talvez aquilo perdure para o resto da vida dela, que ela teria uma vida saudável se tivesse acesso ao tratamento. Então, Sim, assim, é bem. isso que a gente está falando é importantíssimo, né? Muitas, o marido acaba não compreendendo, porque não é É, algo comum para eles, é né? totalmente inalcançável, né? Porque hormônio e variação hormonal, eles nunca viram isso na vida, Não, eles nunca não sentiram, entendem, né? não entendem porque a mulher está raivosa, por que que ela está de mau humor, porque muitas vezes ela que não quer conversar, ou chora demais, ou grita demais, porque é um desequilíbrio completo, né? Então, muitas vezes um casamento, e já sei que isso já aconteceu, acaba um casamento no momento da menopausa. Sim, Claro que já tem uma história, que já tem toda uma situação, mas vamos dizer assim, a gota d'água do processo, né? Ou então aquela mulher que passa por esse momento calada. E aí o emocional, né, Gi? Além de tudo, a questão emocional, né? sim, exato. Né? Não é acolhida, não tem uma escuta ativa, né? Aquele momento que você precisa de uma compaixão, de alguém que possa te acolher, de entender teu processo, né? E muitas vezes até, e aqui não é criticando, pelo contrário, os médicos, pelo contrário, mas existem alguns profissionais que não têm também essa sensibilidade, né? Que não tem esse entendimento, acho que é frescura, né? Que está exagerando, mas nós sabemos que tem mulheres que têm situações
Bem bem críticas, críticas né? com relação a esse processo e a esse momento. Então, a sua Sim. fala aqui, eu acho que é bem interessante, né, e bem importante para que as pessoas saibam que tem terapias complementares, como a auriculoterapia, que pode atender e minimizar, né, esse momento crítico de todas nós. Sim, exatamente. Né? Muito bom, minha querida. Olha, Gi, o nosso tempo aí está acabando, né? Porque aqui é um momento que a gente bate um papo, mas ele é um momento assim que sempre vai deixar aquele gostinho para que a gente se encontre novamente e Por possa favor. estar falando mais sobre esta terapia, como sobre outras, né? E eu quero trazer a Giane aqui depois para falar sobre os chás, as ervas, né? Que eu acho que isso também é algo importante que pode complementar e também é barato, é acessível, né? Então, que a gente possa fazer com que isso vire uma cultura, né? E que as pessoas possam procurar também, entendendo. Esse é é o motivo aqui desse nosso projeto, que a gente iniciou há pouco tempo, mas que a gente sabe que é de suma importância, e sem vocês, terapeutas, que doam esse tempo para que a gente possa falar, né, para os nossos seguidores sobre terapias, formas, né, alternativas, tratamentos, e trazer isso de uma forma leve, tranquila, pedagógica, né, para que eles possam desmistificar. Então, vou deixar um tempo aqui, minha querida, para você, né, poder fazer aqui a sua fala, deixar seu recado. Quero lembrar a todos que na descrição desse vídeo, no nosso canal do YouTube, vai estar o contato da Gi, as redes sociais dela, para que vocês possam entrar em contato, bater um papo, marcar uma sessão e poder experimentar aqui essas mãos abençoadas da nossa colega que está se colocando a serviço do próximo, né? E isso é fundamental para que a gente possa melhorar a qualidade de vida de todos. Sim. E com imensa gratidão, agradeço realmente a oportunidade. É sempre, como é que eu posso explicar assim? É sempre um, não são portas, é sempre um universo que se abre assim quando a gente conversa, porque, né, você tem tanta bagagem, a gente tem bagagem complementar, a gente tem ações que a gente pode trabalhar juntos, que assim a minha cabeça fica aqui, ó, muitos caraminholos aqui. E é lindo o trabalho que você faz de trazer a informação de uma forma simples, descomplicada, porque às vezes as pessoas realmente pensam assim, nossa, isso é muito complexo. Ah, isso não é para mim, isso aqui é só, né, tá lá nos níveis né, não acessíveis. Então, trazer tudo isso de uma forma simples, descontraída, divertida, para mim foi um prazer. Pode contar comigo em relação aos outros projetos, em falar das ervas, e realmente eu me coloco à disposição também para quem quiser tirar dúvidas. Vai ter, né, o meu canal aqui, Inspire Ser Você. Também, se quiser deixar meu contato, né, que eu passei, você também pode deixar, pode mandar mensagem. Assim, gente, fiquem à vontade para perguntar. Vai ser um prazer tirar essas dúvidas. E mais uma vez, gratidão pelo tempo de vocês. E o seu também, assim, principalmente, né? Ah, é muito bom, Gi, te encontrar, poder bater esse papo, né? Fora o que a gente conversou aqui no bastidor, que a gente está sempre inventando, a gente adora inventar. E é muito bom ser e estar aqui com você. É maravilhoso, você tem uma caminhada maravilhosa, né? Um abraço à sua mãe também, né, querida? E logo mais a gente se encontra novamente. Aos seguidores, muito obrigada. Até o próximo programa. Um abraço para todos. Tchau.